Olá, você que vem nos acompanhando no curso deve certamente ter se perguntado muitas coisas ao longo deste percurso, seja no seu modo de ser catequista, seja na observação de como outros são catequistas, seja nas realidades que dizem respeito à nossa mãe, a Igreja, onde ela pode aperfeiçoar, crescer, aprofundar alguns elementos ou dimensões. Estamos iniciando hoje mais um dia deste nosso curso. Quero lembrar para você a necessidade de preencher aqui embaixo o formulário que registra a sua presença, mas que também nos coloca a possibilidade a todos nós de uma interação maior. Você pode deixar as suas dúvidas, os seus questionamentos, alguma afirmação que considere mais importante, porque na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, nós teremos a partir das 8 horas da noite uma super live para podermos interagir um pouco mais, conversar, refletir e fecharmos esta primeira abordagem. Eu tenho dito aqui ao pessoal da gravação, esta primeira camada do olhar, primeiro olhar ao diretório, porque as consequências, as urgências, nós iremos estudá-las depois em outros cursos. E fique atento. Para você ficar mais atento a tudo isso de novidades que vêm por aí, eu convido, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, convido você a seguir a Arquidiocese no Instagram, ArquiPB, ou caso deseje interagir um pouco comigo mais após o curso, pode seguir prof.luismiranda. Tudo lá no Instagram. São formas que encontramos de podermos comunicar com você de maneira ágil e de também, nesses novos areópagos, podermos dar publicidade a esta experiência que temos vindo a fazer, porque quem sabe ela cativa outros, desperta a atenção de outros que às vezes andam com tanta sede de formação e de conhecimento, mas que de outro modo não sabem que tais realidades existem. Então não esqueça, se puder, compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente, ArquiPB, prof.luismiranda, e vá fazendo alguns prints das telas do curso, das suas anotações. Se você teve alguma dúvida, pode fotografar essa pergunta também. É um modo muito dinâmico e preconizado inclusive pelo diretório, porque vem ao encontro daquilo que são hoje os grandes desafios. De comunicarmos de uma forma bela e simples, de comunicar uma verdade, mas quem sabe, de nessa comunicação, trazer outros, chamar outros e caminhar com outros. Com as bênçãos de Deus vamos avançar neste novo dia e hoje começamos com o capítulo 6 do Diretório, que nos fala do Catecismo da Igreja Católica. Você está lembrada dele? Eu sei que para a maioria dos catequistas ele é um tijolo amarelo, talvez numa estante aí em casa, muitas vezes ganhando poeira, mas hoje vamos tentar entender porque é que o catecismo não é um tijolo e porque é que precisamos retirar dele toda a poeira que ele acumulou ao longo destes anos em que você comprou, guardou na estante e nunca mais leu. É uma provocação isto que acabei de fazer justamente para lhe lembrar uma necessidade da formação. E a formação permanente significa ler e reler para aprofundar. Não basta ter lido uma vez o catecismo para ser um grande catequista. É preciso muito mais do que isso. É preciso reler o catequista e é preciso converter a vida. Isso sim, é essencial e este é um binómio imprescindível. Mas o diretório reserva um lugar, ainda que simples e curto, ao Catecismo da Igreja. Por qual motivo? Ele é uma etapa muito significativa em todo este processo, em toda esta tentativa da Igreja de comunicar ao nosso tempo, de oferecer ao nosso tempo uma realidade sistemática que ajude os fiéis cristãos e a comunidade toda dos fiéis a conhecer, entender, aprofundar e compartilhar a experiência de fé. Em 1985, estamos falando de 20 anos após o encerramento do Concílio Vaticano II, houve um sínodo extraordinário dos bispos e
Os padres sinodais, nessa ocasião, pediram ao Papa João Paulo II que fosse redigido um catecismo ou um compêndio da doutrina católica a respeito da fé e da moral, porque sentiam de facto essa necessidade. Ora, esse catecismo vem a ser publicado em outubro de 1992, dia 11 de outubro de 92, onde se assinalavam precisamente 30 anos do início do Concílio Vaticano II, e podemos dizer, como afirma o próprio diretório, que o catecismo é um trabalho colegial que é fruto também daquilo que foram as grandes intuições e o despertar da fé suscitado pelo próprio Concílio Vaticano II. O que é então o Catecismo da Igreja Católica? Primeiro, ele é um texto oficial do Magistério da Igreja, e por isso com toda a autoridade da fé que a Igreja tem, que reúne a síntese orgânica daquilo que são os eventos e as verdades fundamentais que exprimem a fé do povo de Deus e que constituem uma referência imprescindível, a base para toda a nossa catequese. Claro que o catecismo primeiramente foi publicado para os pastores, para os fiéis, para os ajudar a ter uma resposta clara e confiável daquilo que são os elementos essenciais da fé, e o catecismo tem como primeira preocupação apresentar esta unidade da Igreja na única fé. Então, sendo oferecido a toda a Igreja, ele é oferecido para uma catequese renovada a partir das fontes vivas da fé. Eu disse há pouco, como provocação, que muitos olham para o catecismo como sendo um tijolo, uma realidade fria, que a gente apenas lê, faz umas anotações, se necessário debate e rebate uma determinada ideia. Ora, o catecismo não é um tijolo, é um órgão vivo. Se quisermos, o catecismo é um coração pulsante, porque ali nós temos uma síntese organizada daquilo que é o depósito essencial da nossa fé, daquilo que são as verdades fundamentais da nossa fé, às quais nós precisamos sempre voltar, às quais precisamos sempre conhecer e aprofundar e às quais somos chamados a comunicar com a mesma transparência, bondade e misericórdia com que Cristo o fez. O catecismo ele nos remete sempre à tradição. Ele é um organismo sistematizado, mas ao falar das diversas realidades, ele nos leva sempre à tradição. E o que é a tradição? É esse ser e viver da Igreja que ao longo dos tempos, no seu peregrinar, foi capaz de conhecer, de aprofundar este mistério de Deus que nos foi revelado em Cristo e que permanece vivo nos nossos corações por ação do Espírito Santo. Então, assim como a tradição da Igreja é viva, como o fazer da Igreja e o caminhar na história é dinâmico, também o catecismo é uma realidade dinâmica. Ele não cristalizou, como se fossem verdades frias ali, ele nos oferece uma possibilidade, ao partir destas verdades essenciais, apresentar esse grande contexto vital que é a fé da Igreja. Por isso, o catecismo está articulado em 4 partes essenciais. A primeira delas, a profissão da fé, o símbolo da fé, o credo da nossa fé. A segunda, a liturgia, com a apresentação dos sacramentos da fé. A terceira, a nossa vida de discipulado, com uma reflexão de todos os mandamentos. E, por final, a oração cristã, partindo daquela que é o modelo de oração de todo o cristão, que é o Pai Nosso, e desdobrando tudo isso em toda a espiritualidade que somos chamados a viver, que somos chamados a compartilhar. Então, é importante recordar que o catecismo não é uma proposta de método catequético. O catecismo faz referência à globalidade da vida cristã e, com a apresentação sistemática das verdades da fé, vai nos permitir sustentar o processo de conversão e de amadurecimento. E por isso o catecismo é também apresentado de maneira
a manifestar aquela que é a pedagogia de Deus. Então, nele temos uma síntese fiel daquilo que é a doutrina da nossa fé, daquilo que são os elementos essenciais da nossa fé, e a partir dali podemos nos inspirar com segurança, porque aquele é o núcleo central do que precisamos acreditar, do que precisamos viver, do que precisamos saborear. Recentemente nós tivemos vários desdobramentos. Após o catecismo tivemos o compêndio do catecismo, que é feito mais na dinâmica de pergunta e resposta breve. E ainda mais recentemente nós tivemos, como você pode observar, esta versão, que é uma versão para os jovens. Muitos de vocês, como catequistas, já conhecem. Temos esta versão que é dita, escrita numa linguagem mais próxima ao universo da linguagem juvenil. Temos uma versão sobre a Bíblia também, nessa linguagem, e uma versão sobre a doutrina social da Igreja, o DOCET, que refere sobre essas implicações sociais da vivência do Evangelho. Então, vejam como esta dinamicidade da Igreja nos manifesta uma preocupação. Que o essencial da fé esteja organizado, para que a nossa razão possa compreender, para que o nosso coração possa acreditar e para que a nossa razão e o nosso coração possam testemunhar. Esse é o objetivo, porque a Igreja nos ofereceu como dom, como presente, isto é, como uma oferta, mas também como uma realidade para hoje, o Catecismo da Igreja Católica, que recorda a você, não é um tijolo, mas é um instrumento orgânico que inspira, que acompanha toda a pedagogia da fé.